dia aqui com vocês, mais um domingo, onde Deus nos permitiu iniciar mais essa semana, e nós temos a certeza que será uma semana de bênção, amém? Uma semana sob os cuidados do Senhor. Não há cuidado melhor do que estar sob os cuidados do Senhor, amém? Eu quero dividir com você uma palavra nessa noite, que está como texto base o Evangelho de João, no capítulo 8. É um texto bem conhecido de todos nós. É um texto que fala sobre a mulher adúltera. E eu quero dividir com você algo que com certeza trará conhecimento, trará ensino e trará maturidade para as nossas vidas, amém? O texto já se encontra aqui na tela e diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentou-se e os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Pai Santo, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, te damos graça por tua palavra. Queremos nos despedir de nós mesmos, Deus, e te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, pois somos dependentes da tua graça, da tua unção. Que saiamos daqui com algo novo no nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém? Irmãos, o tema dessa mensagem é: Deus acredita em você. Eu queria que você repetisse isso para ficar bem gravado. Deus acredita em você. Amém. Antes de começar a falar acerca do texto e da mensagem, eu queria fazer algumas perguntas para você nessa noite. Como você imagina que é a índole de Deus? Você sabe o que é índole, né? Como você imagina que é a índole de Deus? Será que o nosso Deus é um Deus bondoso ou cruel? É alguém que acolhe ou julga? O nosso Deus é alguém que ensina ou castiga? A gente tem visto ao longo da história que diferentes imagens de Deus foram construídas e são replicadas até os dias de hoje, na mente e no coração de muita gente. Nem todo mundo vê Deus da mesma forma, nem todas as igrejas pregam Deus da mesma forma, falam acerca de Deus da mesma forma. Porque as imagens adquiridas, construídas ao longo da história, têm formado o modo de entendimento e de ver de muita gente.
E há duas linhas de influência no cristianismo, nas crenças, nas atitudes e nas perspectivas humanas que fazem as pessoas verem Deus de forma diferente. Pelo menos em duas. E a primeira delas é uma imagem que resulta de um Deus que é um grande monarca, ou seja, um grande rei, assentado num grande trono, na posição de juiz que julga tudo e todos, e dependendo do que você faz ou não, da situação, daquilo que você faz, ele é cruel e até mesmo vingativo algumas vezes. Muita gente pensa um Deus dessa forma, é verdade ou não é? Pensa. A outra forma é que exalta a figura de um Deus de amor. Um Deus que é divino e piedoso, amoroso e acolhedor. Tem gente que vê Deus assim. Existem duas formas de ver Deus. E eu quero dizer para você que esta segunda forma é a que mais se aproxima dos ensinamentos de Jesus. Deus é um Deus divino e piedoso, amoroso e acolhedor. É essa forma que nós precisamos ver Deus. É dessa forma que Deus quer se revelar para nós. E eu ainda quero dizer para você que crê em Deus como um Deus de amor, a forma como você vê esse Deus de amor, ela traz benefícios para a sua vida. E benefícios não só espirituais, mas benefícios para a sua vida diária. Traz benefícios para a sua saúde. As pessoas que veem Deus como Deus de amor, elas são beneficiadas em termos de saúde mental. Elas têm mais saúde mental do que aquelas que veem Deus como Deus carrasco. As pessoas que veem Deus como Deus de amor, elas têm alta aceitação, mesmo entendendo quem são. Sou falho, sou pecador, mas eu tenho um Cristo que morreu por mim, um Deus que me ama e que todos os dias renova suas misericórdias na minha vida. Então elas têm mais aceitação. As pessoas que veem Deus como Deus de amor, elas vivem um bem-estar melhor. Sem contar o fato de que essas pessoas costumam ter um perfil indulgente e questionador. O perfil indulgente é aquele que não só busca para si o perdão, mas também está pronto a perdoar o seu próximo. Questionador por quê? Porque ela não aceita qualquer verdade como sendo verdade de Deus. Ela questiona a verdade baseada naquilo que o próprio Senhor nos disse. Ele diz assim: eu ouvi tudo, retei o que é bom, o que não for bom você lança fora. Então a gente precisa crer nesse Deus dessa forma. Agora, já os que creem no Deus como Deus monarca, juiz, cruel e vingativo, são aqueles que seguem as doutrinas religiosas. São aqueles que se conservam e tendem a sofrer mais. São pessoas ansiosas, pessoas que têm baixa autoestima, nutrem um sentimento de rejeição e carregam em seu sentimento altas doses de culpa, além de serem presunçosas, fanáticas e propensas à intolerância e o discurso religioso. Os religiosos são assim. Os que veem Deus como Deus cruel, eles, querendo se parecer com Deus, agem dessa forma. Até que deu para entender? Então é importante que a gente pense nisso. A mensagem dessa noite vai nos trazer luz sobre o perfil de Deus que nós precisamos crer e conhecer. Eu disse no início que o tema dessa mensagem era qual? Qual foi o tema que eu disse que era a mensagem? Eu disse. Qual foi o tema que eu disse que era a mensagem? Gente, não faz 5 minutos. Fala alto. Deus acredita. Vocês esqueceram. Vocês estavam escutando, não estavam ouvindo. Tem coisas que a gente escuta com o ouvido. Tudo aquilo que é de Deus, a gente tem que escutar com o coração. O tema da mensagem é: Deus acredita em você. Geralmente, irmãos,
somos nós que tomamos esta afirmação em relação a Deus e dizemos: eu acredito em Deus. É verdade ou não é? Geralmente somos nós que dizemos isso. Quem aqui nunca disse que acredita em Deus? Levante a sua mão. Você que nunca disse que acredita em Deus. Todo mundo já disse isso. Todo mundo diz isso todos os dias: eu acredito em Deus. É evidente que todos nós já dissemos isso várias vezes. Mas eu queria que você me permitisse dizer algo para você nessa noite, que talvez não vá soar bem aos seus ouvidos. Talvez você, por um momento, se você agora estiver me ouvindo, não somente escutando, você vai não concordar muito ao primeiro passo. Eu quero dizer para você que não há mérito nenhum em você dizer e nós dizermos que acreditamos em Deus. Não há mérito nenhum nisso. Poxa, pastor, quer dizer que se eu afirmar que eu acredito em Deus, não há mérito nenhum nisso. Mas por que não há mérito nenhum dizer que eu acredito em Deus? Porque, irmãos, independente de você dizer que você acredita ou não em Deus, Deus é. Deus existe. E ponto final. Não é o fato de você e eu afirmarmos que acreditamos em Deus que vai mudar a história de Deus no universo. Não é isso. Deus é e basta, ponto final. Essa é a grande realidade. E eu quero dizer para você que até a própria ciência, dada as últimas descobertas arqueológicas, elas hoje, de uma forma bem clara, não conseguem mais negar a existência de Deus. Grandes revistas científicas, elas têm afirmado que a ciência encontrou a Bíblia, né? Os avanços da humanidade, que a gente vê que são constantes, têm levado muitos homens a reconhecerem a existência de Deus. Na década dos 70, mais ou menos, houve uma grande exploração lunar. E Estados Unidos, Rússia, mandaram gente para a Lua em 1970, 68, 69. Eu me recordo que um daqueles astronautas, chamado Neil Armstrong, muito famoso e conhecido, ele foi um dos que chegou à Lua, pisou em solo lunar. E na sua chegada ali, ele fez uma declaração. Ele disse assim, que aquele ato de estar na Lua, pisando na Terra lunar, era um pequeno passo para o homem, mas um grande avanço para a humanidade. O fato daquela conquista naqueles anos de 1968, 69, 70 mais ou menos. Devia ter uns 7 anos de idade. E do solo lunar, ele teve o privilégio de contemplar o universo. Ele, de longe da Lua, ele viu o planeta Terra, ele viu vários planetas, ele viu todo o universo. E quando ele olha aquele universo, ele diz uma segunda frase que também ficou marcada para a história. E a segunda frase dele foi: é impossível não crer em Deus. Ainda que você não queira crer, com tantas evidências, é impossível não crer em Deus. E se não bastasse isso, ainda existem 3 argumentos científicos que não faz esforço nenhum para que se fique mais fácil acreditar na existência de Deus. E é nessas horas, baseado nesses argumentos científicos, que a gente vê que os ateus ficam numa situação muito difícil. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. O argumento cosmológico diz que algo existe. E olha aqui, Gisele, existe. O esposo da Gisele existe. O Fábio. Marcos. Eu saio por aí afora e eu vejo muita construção. Eu pego um avião, eu viajo, eu desço num estado que eu nunca vi, num país que eu nunca vi. Ou seja, o universo existe. O mundo existe. Os astronautas pegam e vão com a Terra. Vão para a Lua. Querem ir para Marte. Voam no universo. Vem uma série de coisas. Ou seja, algo existe. Ou seja, o mundo, o universo existe. Algo pode vir do nada? O nada pode produzir alguma coisa?
Quanto é nada vezes nada? Fábio? Marcos? Você está alimentado hoje, filho? Encheu a barriga de nada, né? Não está alimentado. Quem se alimenta do nada não está alimentado. Então, quando a gente começa a perceber que o nada não pode produzir algo ou alguma coisa, logo a gente entende que alguma coisa ou alguém foi quem causou a existência de tudo que existe. Amém ou não? Então existe um Criador. E eu não preciso saber quem é. As próprias evidências demonstram que alguém ou alguma coisa criou tudo que existe. Esse é o argumento cosmológico. O segundo argumento é o teleológico. Com ele nós entendemos que algo existe. E não existe simplesmente por existir, mas existe de uma forma projetada, bem feito, cadenciado. Algo que obedece uma ordem, uma cronologia, algo que é perfeito. E se tudo é perfeito, então nós deduzimos que alguém que projetou foi um projetista. Então tudo que foi criado foi pensado. E se foi pensado, logo foi alguém que o fez. E a gente não precisa ir longe para entender esse cadenciamento, esse projeto, as coisas bem feitas. Basta nós entendermos o processo da fotossíntese. A gente estudou, mas ainda lembra de algumas coisas. O homem respira oxigênio, amém? E expira gás carbono. As plantas respiram também. E elas respiram o quê? E expiram. Quem pensou nisso? Será que isso foi o nada? Um grande projetista pensou nisso. Então as coisas não acontecem por acaso. Alguém criou tudo perfeito. E o terceiro e último argumento é o antropológico. Esse argumento é o estudo. A antropologia fala do homem. Esse argumento nos ensina que nós, os seres humanos, o homem, né? O humano, tem mente, tem emoção, logo é um ser pessoal, amém? Poderia o impessoal criar aquilo que é pessoal? Essa madeira poderia criar um filho humano? Somente o ser pessoal poderia criar outro ser pessoal. Então, dessa forma a gente entende que a palavra de Deus está correta quando ela diz em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É um ser pessoal criando outro ser pessoal, dando a esse ser pessoal características que são dele. Então, com isso, irmãos, a gente vê que são tantas as evidências da existência de Deus, que por isso eu digo para você que não tem mérito nenhum nós dizermos que acreditamos em Deus. Não há mérito nenhum. O sentimento do astronauta Neil Armstrong ao dizer lá da Lua, é impossível não crer em Deus, na verdade é um sentimento muito bem parecido, e que se compararmos ao do salmista Davi no Salmo 19, versículo 1. O que é que Davi diz no Salmo 19, versículo 1? Davi diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas. Não tem como não crer em Deus. É muito fácil crer em Deus. São tantas evidências que a gente chega à conclusão que realmente não é difícil, não há mérito dizer que crê em Deus. Qualquer um pode dizer isso. Qualquer um. Mas tem um problema que eu quero chamar a sua atenção. Crer em Deus não é difícil. O difícil é você acreditar no homem. O difícil é você acreditar no homem. Por quê? Porque o homem tem demonstrado a sua natureza decaída. O homem tem demonstrado um vasto histórico de pecado. Quando eu digo homem, eu falo de homem e mulher, tá, gente? O ser humano tem demonstrado um vasto histórico de pecado, um vasto histórico de maldade, um vasto histórico de uma natureza corrompida.
E eu quero dizer para você que isso não é uma prerrogativa só de quem não está na igreja não, tá? Esse histórico de decaído, pecado, natureza ruim, é também daqueles que compõem a igreja. Porque ninguém aqui é perfeito. Nós não somos perfeitos. Todos os dias nós pecamos, amém ou não? Acreditar em Deus é fácil. Difícil é acreditar no homem. Isso tem feito com que o homem demonstre muitas vezes não acreditar até mesmo em si. Muita gente não acredita em si mesmo. Muita gente, além de não acreditar em si, não acredita no seu semelhante. Quem aqui já foi ao cinema? Você sabe quem inventou o cinema? O cinema foi inventado em 1895 por um dos irmãos chamado Augusto Lumière. E quando Lumière inventou o cinema em 1895, naquela época ele disse: olha, o cinema será por um tempo encarado como curiosidade científica. O próprio Lumière disse, mas não terá futuro comercial. Em 1895, ele não acreditou na sua própria invenção. E eu quero dizer que assim como Lumière, irmãos, tem muita gente que não acredita em si mesmo. Tem muita gente que não acredita naquilo que faz. Tem muita gente que não acredita que pode realizar os seus sonhos. Tem muita gente que não acredita nos seus projetos. Tem muita gente. E o cinema que Lumière desacreditou, hoje continua sendo uma realidade há mais de 100 anos. E somente do ano de 2003 para cá o cinema cresceu 200 e poucos %. Não só em bilheteria, como também em, como é que se diz, em direção. O cinema é um sucesso. E o seu próprio inventor não acreditou. Você e seu empreendimento, que talvez hoje você não esteja acreditando nele, pode ser uma realidade amanhã. Por isso você precisa acreditar. Talvez o seu empreendimento não seja muita coisa, principalmente para quem é jovem. O seu maior empreendimento hoje talvez seja o Enem. Mas se você não olhar para o Enem acreditando que ele vai mudar a sua vida, você não vai alcançar. Como é que o menino olhava para o livro? Mas ele acreditou e passou bem na ESA. Irmão, nós precisamos acreditar. Você faz coxinha, bolinho para vender, para ganhar o pão de cada dia? Acredite que o seu bolinho, a sua coxinha é a melhor que tem. Capriche, faça o seu melhor. Acredite que aquele tabuleiro vai virar uma lanchonete. E aquela lanchonete vai virar uma franquia, uma rede de franquias. A gente precisa acreditar. Por isso que eu digo para você que acreditar em Deus é fácil, irmão. Duro é acreditar na gente. Duro é acreditar no nosso semelhante. Eu fico olhando esse toquezinho da música gostoso, suave. Eu me lembro de um grande compositor chamado Beethoven. Todo mundo aqui pelo menos já ouviu falar no cara, né? Beethoven, quando era jovem, ele era uma figura meio estranha. E o seu professor de violino certa vez disse para ele assim: olha filho, eu quero dizer para você uma coisa, você não tem futuro musical. Você é todo desajeitado para pegar até mesmo o violino. Não vejo futuro musical em você. E a gente sabe que Beethoven se tornou o imortal da música ocidental. Até hoje, enquanto o mundo for mundo, esse cara vai ser tocado. Mas o professor dele não acreditava nele. Outro exemplo é Walt Disney. Quem nunca viu um filme do Walt Disney? Todo mundo aqui já assistiu um filme do Walt Disney. Todo mundo ouviu falar na Disneylândia, nos Estados Unidos.
Walt Disney, um certo dia, trabalhando na redação de um jornal, o editor do jornal chegou para ele e falou: olha, querido, eu quero dizer para você que você foi demitido. Ele: poxa, eu fui demitido, mas por quê? Você não tem criatividade. Olha só o que falaram pro cara: você não tem criatividade. E ele se tornou o que se tornou, como você sabe. Hoje nós temos a maravilha da Branca de Neve e os Sete Anões, que todo mundo conhece, criado por ele. Personagem Mickey, criado pelo Walt Disney. Pato Donald. Quem nunca leu um gibi? Principalmente nós, né, irmão? Nossa época, né? Essa menina de hoje nem tanto, porque não existe mais quase gibi, eu acho que não existe. Mas Mickey, Pato Donald e outros personagens, grandes filmes, grandes bilheterias. E foi um cara desacreditado, mandado embora porque, segundo ele não tinha criatividade. Nós teríamos aqui tantos outros exemplos, irmão, a falar nessa noite, mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, mais uma vez. Conquanto o homem tem dado prova de que não acredita em si mesmo e não acredita nos seus semelhantes, Deus acredita no homem. Deus acredita na mulher. Deus acredita nos jovens. Deus acredita nos adolescentes. Deus acredita no pecador. E Deus acredita em cada um de nós. Amém? E sabe por quais razão Deus acredita em nós? Primeiro, porque Deus criou o homem. Nós somos feitura sua. E segundo, porque Deus ama o homem. Por essas duas razões, Deus acredita em nós. E um dos textos da palavra de Deus que demonstra esse amor é o texto que nós lemos no início dessa mensagem, que eu espero que você ainda lembre. Não, agora não é mais o tema, é o texto que nós lemos. Qual foi o texto que nós lemos? O texto da mulher adúltera, que foi levada até Jesus. O texto diz que aqueles senhores da lei levaram aquela mulher pega em adultério até Jesus e colocaram ela ali. Mas Jesus lhe deu um grande exemplo e uma grande lição de amor, coisas que a gente precisa aprender. E há pelo menos 3 verdades que eu quero dividir com você para terminar o meu tempo sobre o caso daquela mulher. A primeira coisa, quando Jesus viu aqueles homens trazendo aquela mulher, eu não sei em que situação ela estava. Eu não sei se ela estava nua, eu não sei se ela estava vestida. Eu sei que ela foi pega no ato e imediatamente levada até Jesus para ser humilhada. E eles queriam apedrejá-la. Mas quando Jesus viu aquela mulher, o versículo 3 diz que Jesus respeitou a dor daquela mulher. O texto diz que colocaram ela em pé diante de Jesus e de todos os presentes que ali estavam. Estavam envergonhando aquela mulher. Ela estava vivendo naquele momento uma situação difícil, uma situação terrível. E Jesus percebeu a maldade e o interesse daqueles homens. E simplesmente Jesus, quando vê aquela cena, ele não fala nada. Jesus fica calado. O texto diz que ele se inclina e com o dedo ele começa a escrever no chão. Eu imagino lá atrás a multidão falando um monte de coisa. Os religiosos talvez dissessem: tá com pombagira. Não é assim que os religiosos agem? Tá com demônio. E uma série de coisas. Mas Jesus não fala nada. Irmão, muitas vezes nós agimos com os fariseus, com os nossos irmãos. Muitas vezes a gente age da mesma forma que aqueles homens. A gente perde a oportunidade muitas vezes de demonstrar o caráter cristão que nós deveríamos demonstrar para com os nossos semelhantes.
Jesus fica calado. O verso 7 comprova que Jesus não discriminou aquela mulher. Ele não discriminou. E o que mais chama atenção é como poderia aqueles homens condenar aquela mulher por algo que era tão normal entre eles. Era tão normal aqueles homens adulterarem, e agora querem condenar a mulher. E o que me chama a atenção é que por que só ela? Cadê o malandro que estava junto com ela? Porque ninguém adultera sozinho, ou consegue adulterar sozinho? Não, cadê o cara? Por que não levaram ele também? Levaram só a mulher. Mas Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabia o que aquela mulher tinha feito, e entretanto comparou todos que estavam ali a ela. Jesus sabia que ela era uma adúltera. Jesus sabia que ela era uma pecadora. E Jesus diz no versículo 7, parte B: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Irmãos, eu queria estar lá nesse momento. Ei, mundão sem porteiro, hein? Eu fico imaginando a cara daqueles camaradas. Cara com a pedra na mão, doido para dar uma pedrada na mulher, já pensando, vou acertar na cabeça. E Jesus diz: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não, tinha novo também, que novo também adultera. Não é só velho, não, novo também adultera. É um monte. Irmãos, como é que está o seu relacionamento com seus familiares? Você está bem com seus irmãos? Você está bem com seus cunhados? Com seus concunhados? Com seus primos? Com as suas primas? Com seus tios, com as suas tias? Com seus pais? É importante a gente pensar nessa hora. A Bíblia diz que fazer o bem a quem faz o bem não tem valor nenhum. Amar quem nos ama não vale nada. O que tem valor para Deus é você amar os seus inimigos. É você orar por aqueles que vos perseguem. É você perdoar aquele que te ofendeu. Porque é perdoando que se é perdoado. A gente vive uma vida cristã muito antropocêntrica, onde muitas vezes a gente se coloca no centro entre Jesus e Deus. E a gente costuma olhar para nós e achar que nós mesmos somos os meios pelos quais seremos salvos. A gente olha para a gente e diz: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não bebo isso, eu não como aquilo, eu não vou ali, eu não vou acolá. A gente faz um monte de conjecturações tentando se mostrar aprovado diante de Deus, quando na verdade não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que eu como, não é o que você come, não é o que você bebe, não é onde você vai, nem onde você deixa de ir. Se um dia nós formos salvos, seremos salvos pela fé, seremos salvos pela graça, porque a palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras para que ninguém se glorie. Ninguém aqui vai poder chegar no céu e dizer: eu conquistei. Você não conquistou nada, nem eu conquistei nada. Jesus é quem conquistou tudo por nós. Agora tem uma coisa. Eu ouvi uma certa vez um pregador dizer que quando chegarmos no céu, cada um de nós vai chegar em um nível. Tem gente que vai entrar no céu como soldado raso. Você sabe o que é soldado raso? Foi salvo pela graça, mas não produziu nada.
Tem gente que vai chegar no céu como cabo, produzir um pouquinho mais. Tem gente que vai chegar no céu como sargento. Tem gente que vai chegar no céu com altas patentes. Só não tem ninguém lá como general, porque general só é um. Mas abaixo do general tem muita coisa para ser conquistada pelo seu serviço cristão. Amém, irmãos? Então está na hora da gente começar a entender que nós precisamos agir como Jesus para com os nossos semelhantes e para conosco. A gente precisa acreditar em nós e acreditar nos nossos semelhantes. Jesus chamou todos aqueles homens de pecadores, colocou todos no nível daquela mulher. E eu quero dizer para você que de lá para cá não mudou muita coisa não, varão. De lá para cá as coisas continuam do mesmo jeito. Ainda somos pecadores, ainda pecamos, mas não temos direito de condenar ninguém. Ninguém tem o direito de condenar ninguém, só Deus. O verso 9 diz que quando eles ouviram o que Jesus dissera, as suas consciências pesaram e saíram largando as pedrinhas, desde os mais velhos até os mais moços. Partiram soltando a pedra. Jesus se volta para aquela mulher e naquele momento ele oportuniza aquela mulher uma nova chance. Uma nova chance. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Onde estão eles? Foram embora, Senhor. Não te condeno. Vá e não peques mais. O fato de Deus nos dar uma nova chance, irmão, atesta que Ele acredita em nós. Amém ou não? Deus acredita em mim, acredita em você. Talvez você esteja aí com o espírito da religiosidade, dizendo no seu coração: mas pastor, eu já errei tanto, dou umas vaciladas feias, acho que Deus até já se cansou de tanto que eu erro. Irmão, sabe o que Pedro perguntou para Jesus com relação ao perdão? Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Quantas vezes, Tiaguinho? Não, mais 70 vezes 7, irmão. Tu tem ideia do que significa perdoar 70 vezes 7? Aquela cunhada que você ama, sabe aquela cunhada que você ama? Perdoa ela, irmã. Aquele cunhado que você adora, perdoa ele. Aquela colega do trabalho, da escola, perdoa ela. É assim, varão. É assim que Cristo quer. É assim que eu me torno um crente maduro. É assim que eu alcanço maturidade. A maturidade não está no conhecimento da letra. A maturidade está no conhecimento das atitudes. São as minhas atitudes que demonstram até onde eu cresci, qual o nível de maturidade que eu alcancei. É a minha humildade de coração que demonstra aonde eu estou, que nível eu estou. Jesus, pelo seu amor, respeita. Jesus não nos discrimina. Está sempre pronto a nos dar uma nova chance para a gente recomeçar. E o mais bonito de tudo isso é que quando Ele nos dá essa nova chance, Ele quer caminhar do nosso lado. Ele quer estar junto com você, para que você agora faça de novo junto com Ele e consiga alcançar êxito naquilo que você sozinho não conseguiu. Amém? É assim que a coisa funciona. A gente precisa se revestir do caráter de Deus. A gente precisa oportunizar novas chances, novas oportunidades na vida das pessoas. Pessoas que nos feriram, pessoas que nos decepcionaram. A gente precisa oportunizar. É lógico. Mas pastor, tem que dar mole de novo? Não, você não vai dar mole. Você vai perdoá-lo. Você vai ter o cuidado de não dar a ele condição de fazer a mesma coisa. Você vai se precaver, mas você não vai deixar de perdoá-lo. Amém?
Você vai tentar nutrir ou não, você precisa nutrir a esperança de que ele vai mudar. A gente vive os nossos dramas. Todos nós vivemos. Mas para a gente viver isso, irmãos, estou encerrando, tá? Deram 8h45, vai ser 8h45. Eu sou muito pontual. A minha cultura batista me faz ser pontual no horário. A gente aprende que tudo tem que ser no horário, principalmente na casa de Deus, tem que ser com ordem e decência. Tudo no horário. Foi 8h45, o pastor Tiago parar 8h45. Amém ou não amém? Irmão, sabe por que Jesus consegue fazer aquilo? Sabe por que Jesus consegue ser daquele jeito? Porque Jesus não vive o natural. Jesus vive o sobrenatural do Espírito. E se a gente quiser ser dessa forma, a gente precisa mergulhar no sobrenatural. A gente tem que enxergar pelos olhos da fé. Aqueles homens que acusaram aquela mulher, eles viviam o natural. Mas Jesus respeitou, não discriminou, lhe deu uma chance. Porque Jesus vive o sobrenatural. Então eu quero convidar você nessa noite a curvar sua cabeça onde você está. Fale com Deus. Diga assim para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados. Me dá sabedoria. Me ajuda pelo Teu Espírito a alcançar o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu preciso deixar de viver de forma natural. Eu quero viver o natural, mas preciso crescer no sobrenatural de Deus. Pois somente assim nós faremos aos outros aquilo que queremos que façam a nós. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar graça, conhecimento e maturidade. Obrigado, pastor. Que bênção, né, irmão? Que palavra abençoada, né? O